Sabe aquele cantinho da casa que tá esquecido, como esse daqui que tá parecendo uma selva abandonada? Essa parede com certeza já viu dias melhores, mas faz muito tempo. E essa planta então, mais parece uma selva do que um item de decoração. Mas isso vai mudar hoje e eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer a transformação desse espaço utilizando o efeito madeira com apenas 3 materiais. A primeira parte da transformação é fazer uma limpeza geral. E isso inclui a retirada dessa planta, porque como vocês podem ver, metade do muro está sem planta, então não nasceu, a outra metade cresceu de forma desordenada, então tá feio, precisa modificar. Mas não se preocupem, pessoal, porque essa planta cresce muito rápido. Quem tem em casa sabe do que eu estou falando. Aqui, por exemplo, quase todos os muros têm essa planta e todo mês é preciso podar. E tirando essa planta, eu vim perceber que o muro está todo irregular, então esse é mais um motivo para essa transformação. A ideia de fazer o efeito madeira é somente até a altura do muro, mas como vocês podem ver, tem um excesso de massa caindo para outra parede. Então eu preciso primeiro nivelar esse espaço, tirando esse excesso de reboco. E aí eu vim descobrir que tem vários buracos nesse muro. Então a próxima etapa vai ser tapar esses buracos com a argamassa para depois a gente passar para o efeito madeira. Mas antes de utilizar a massa para tapar esses buracos, também fiz uma limpeza geral, limpando com a VAP tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Comecei a pegar uns pedacinhos de pedras para poder preencher o buraco para não levar tanta massa. E a massa que eu utilizei para fechar esses buracos é a argamassa AC3. Então esse é o primeiro material que nós iremos utilizar para fazer o efeito madeira. A argamassa AC3 é mais resistente para a área externa, então por isso ela é mais indicada. Eu paguei R$ 25,00, mas nas outras argamassas, por exemplo, a argamassa AC2 ou AC1, você consegue comprar até por R$ 19,00. Mas é tão pequena a diferença de valor que vale a pena você sempre utilizar a argamassa AC3 nos efeitos que você for fazer. A diluição da argamassa é feita com água normal da torneira, mas você precisa ficar atento a não deixar a massa muito mole, porque como se trata de cobrir os buracos, se ela ficar muito mole, ela vai escorrer demais e vai demorar o processo de secagem e atrapalhar o seu trabalho. Enquanto eu estava cobrindo os buracos, eu fiquei pensando, por que deixaram os buracos desse tamanho? Mas enfim, foi só uma coisa que passou pela minha cabeça, agora eles já estão nivelados com a parede. Esperei a massa puxar um pouquinho e comecei o processo de aplicação da argamassa por toda a parede. Como esse muro que eu estou fazendo não está rebocado, eu preciso aplicar uma camada mais grossa de massa. Mas se você estiver fazendo em uma parede rebocada ou até mesmo num piso que já esteja no contrapiso, não há necessidade de aplicar uma camada muito grossa de massa, porque vai ter desperdício de material. Outra coisa que você não deve se preocupar nesse primeiro momento é em deixar a parede totalmente lisinha. Não se preocupe com isso. O importante só é encher a parede de massa e não deixar muita ponta para fora. Após 3 horas, você vai pegar uma vassoura como essa, pode ser outro tipo de vassoura também, ou até uma escovinha, e você vai passar na superfície, deixando essas ranhuras, que é como se fosse os veios da madeira. Eu falei aqui para vocês aproximadamente 3 horas, mas é porque eu coloquei muita massa. Pode ser que na região de vocês esteja muito quente e vocês tenham colocado pouca massa e esse processo vai ser feito em 1 hora. Então, sempre fiquem de olho. O ponto ideal para você fazer esse trabalho é quando não vier muita massa na vassoura. O próximo passo é fazer a marcação das ripas na parede. Então aqui eu estou utilizando um molde de MDF com aproximadamente 10 centímetros. Peguei um pedacinho de galho de árvore para poder fazer a marcação da ripa, tirando o excesso de massa. Então eu vou apoiar aqui o meu molde, vou posicionar o galho e venho retirando o excesso de massa na parte de baixo. Você pode utilizar qualquer outro tipo de objeto para fazer isso. Uma dica importante nessa etapa é de não retirar toda a massa que vai ser a marcação das ripas,
porque depois, na hora de fazer o sombreamento, se você tira muita massa, esse sombreamento acaba ficando escondido. Então, por isso, você apenas faz um risco para delimitar uma ripa e outra, mas não tira muita massa da superfície. Depois disso, você vai pegar uma espátula de aço e vai retirar esse excesso de massa que acaba ficando na hora em que você faz a marcação da ripa. Então só tome cuidado porque a massa ainda está mole, para você não afundar a espátula e estragar o efeito. Então você vem com bastante cuidado tirando esse excesso, que é para não interferir no resultado final. No dia seguinte comecei o processo de pintura pela parte de cima, então eu estou utilizando uma tinta própria para a área externa na cor amarela. Apenas estou fazendo a renovação da cor que já estava antes. Aqui na parte de cima eu não vou fazer nenhum tipo de efeito. E pegando essa mesma tinta, eu também vou fazer a aplicação aqui no meu efeito madeira. Lembrando que a aplicação da tinta nessa parte do efeito é apenas para selar a superfície, que é para não ficar saindo aqueles pozinhos de argamassa. E além disso já é para criar uma cor de fundo para o meu efeito. Esperei a tinta secar por aproximadamente 4 horas e continuei o processo de pintura. Só que agora vamos para a coloração. Então agora ficam completos os 3 materiais que vocês precisam para fazer o efeito madeira, que é a argamassa, a tinta e o pigmento. Aqui eu estou utilizando um pouco de pigmento laranja, lembrando que eu já tinha uma cor amarela de fundo. Então, pigmento laranja, pigmento marrom, castanho e também um pouquinho de preto. Estou utilizando um pincel para fazer a pintura, porque nós temos que imaginar que cada ripa dessa é como se fosse uma ripa de madeira. E cada ripa de madeira é diferente uma da outra. Então, se a gente pensar assim, nós temos que pintar cada ripa diferente uma da outra, que é para realmente dar um pouco mais de realidade para esse efeito. Na bandeja de pintura, eu não misturei todas as cores por completo, então vocês vão observar que vai ter tonalidades diferentes de marrom. Então vai ter um marrom mais claro, outro marrom mais escuro, alguns eu vou colocar com esse sombreamento de preto, que é realmente para trazer uma realidade, porque em algumas peças de madeira a gente encontra realmente esses sombreados que ficam muito legais, e aqui também eu vou colocar em algumas ripas. Essa parte do sombreado preto eu estou utilizando apenas o corante e ele vai se misturando com a própria tinta à medida em que eu vou passando na superfície. Então, assim como eu posso colocar o corante por último, eu também posso colocar o corante antes, e aí eu vou cobrindo com a tinta, que vai deixando o aspecto ainda mais natural. Para fazer o sombreamento, que no caso é a delimitação de uma ripa e outra, eu estou utilizando a própria tinta e coloquei um pouco mais de corante preto. Então aqui vocês conseguem ver que nada se perde, né? Então a tinta amarela de fundo foi colocado o pigmento e foi feita a coloração para as ripas de madeira. E agora com a mesma tinta foi colocado mais pigmento, só que agora o pigmento preto, para poder fazer a delimitação das ripas. E acreditem pessoal, essas linhas fazem toda a diferença no resultado final, só que aqui vocês precisam ter um pouquinho de paciência, porque realmente você precisa pegar um pincel um pouco mais fininho para poder fazer essa delimitação, mas fica muito bonito. E para finalizar essa primeira parte da transformação, eu vou dar uma cara nova para esse chuveiro, apenas fazendo o tingimento, que no caso é a pintura, com a tinta spray multiuso na cor preto brilhante. E olha só o resultado final. Gente, esse efeito madeira ficou muito legal. Dá um close de como estava esse espaço antes da transformação e olha como ele ficou agora. Ainda está faltando fazer essa parte de baixo aqui, que é o piso. Também vou dar uma reformada na parte de dentro dessa casinha. Talvez colocar uma porta aqui, ainda estou pensando nessa ideia, mas eu já estou bem feliz com o resultado. Para fazer essa transformação junto com o efeito madeira, eu gastei menos de R$50, então foi um resultado muito barato e foi muito fácil de fazer. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam dessa transformação e não esqueçam de verificar se vocês ativaram o sininho, porque nos próximos vídeos eu irei fazer a transformação
desse piso, que no caso fica na frente desse chuveiro, e também nos próximos vídeos irei fazer a reforma desse quartinho. Então eu quero que vocês acompanhem tudo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham curtido essa ideia. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos com mais dicas legais. Tchau, tchau, pessoal!